Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, devotos e devotas de Santo Antônio. Mais uma vez estamos aqui nos encontrando para falar um pouco a respeito deste grande homem, deste grande santo e sua ação na vida de um projeto de Deus e também a sua ação em nossas vidas. Então, vamos começar este momento, este nosso encontro, pedindo que a Trindade Santa se faça presente entre nós. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, de modo especial, queremos falar de Santo Antônio e de outra figura marcante na vida de Antônio, Maria Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe. É evidente que neste período nós estamos no período da Páscoa, mas principalmente hoje, no mês de maio, nós vamos falar ao longo deste mês como se dava este encontro entre Maria Santíssima e Santo Antônio. E a nossa reflexão de hoje é exatamente esta, falar sobre ambos, sobre os dois, sobre Santo Antônio e Maria. Nós sabemos que também na vida de Antônio surgiu e existiu uma pessoa muito importante, não só para ele, mas também para nós, franciscanos, homens e mulheres do nosso tempo. E exatamente São Francisco, como nós sabemos, ficou chamado e conhecido de Alter Christus, graças à sua identificação de sua vida com a vida de Cristo. E esta mesma cumplicidade pode se empregar para Santo Antônio e para a Virgem Maria. Na iconografia, como nós percebemos, e os nossos olhos contemplam, aquela imagem perfeita, bonita, de Santo Antônio com o menino Deus em seus braços, sentado sobre um livro. E da mesma forma que Santo Antônio aparece com o menino Deus, Maria também aparece com o menino Deus em seus braços. E assim se realiza a promessa do Pai. Nas mãos de Santo Antônio, ele ostentando o menino Deus, sentado sobre o livro, que significa sentado sobre a sua palavra, a palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus que dá vida. E o interessante é que esse Santo Antônio, tão carinhosamente chamado Santo Antônio de Pádua, que também pode ser Santo Antônio de Lisboa, mas principalmente Santo Antônio dos nossos corações. E nisto ele nos apresenta, ostentando Jesus sentado sobre o livro, que é a palavra de Deus, que tão bem viveu e tão bem soube dizer, como o anjo que aparece a Maria Madalena sentada sobre a pedra na ressurreição do Senhor. Esta identificação com Nossa Senhora faz de Santo Antônio um santo mariano. De fato, ele não apenas fala sobre ou a respeito ou acerca da Virgem, mas fala sobre, a respeito e acerca de Maria, como aquela que também concebeu Jesus no seu ventre, de seu coração. Quando nós olhamos para os sermões de Santo Antônio, ele escreve para nós 7 sermões a respeito de Maria Santíssima, não para nos apresentar uma doutrina sistemática. Antes, ele procura oferecer a nós um testemunho de fé da Igreja e de sua piedade pessoal com a Virgem Maria. Sendo um profundo conhecedor da Sagrada Escritura, dizem que ele a sabia de cor. Santo Antônio escreveu seus sermões recheados em citações bíblicas. E um dos seus sermões mais belos, em se tratando da Virgem de Nazaré, cita e comenta a passagem do Evangelho de Lucas, onde ele diz que o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus a uma cidade da Galileia, a uma cidade chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Para ele, Gabriel,
quer dizer Deus é meu conforto. Portanto, foi enviado conforto para curar o doente, conforto para consolar o aflito, conforto para encorajar o tímido. Por isso, este conforto também vem a todos nós. Hoje, Nossa Senhora, que nasce sem pecado no meio desta roda do pecado, rompe os limites e ultrapassa as barreiras da escravidão pecaminosa da Galileia, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia para se fazer escrava, não do pecado, mas de Deus, servindo e auxiliando sua prima Isabel, grávida de São João Batista. Então, como nós acabamos de ouvir, Maria Santíssima é aquela que vai, como o próprio Antônio nos fala, e na Bíblia deixa nítido, visitar a sua prima Isabel. O menino Deus, aquele que é apresentado por Antônio, aquele que é apresentado por Maria, também nos convida, segundo Santo Antônio, a termos essa mesma atitude de visitar aqueles que mais necessitam, para que diante dele sejam apresentados também ao menino Deus e nosso Senhor. E nesse momento agora, nós vamos nos dirigir a Deus através do nosso responsório de Santo Antônio. Comecemos dizendo assim: se milagres tu procuras, pede logo a Santo Antônio, foge dele as desventuras, o erro, os males e o demônio. Torna manso o iroso mar, da prisão quebra as correntes, bens perdidos faz achar e dá saúde aos doentes. Aflições, perigos cedem, pela sua intercessão, dons recebem os que lhe pedem, o mancebo e o ancião. Em qualquer necessidade, presta auxílios soberanos, de sua alta caridade, fale a voz dos paduanos. Glória seja dada ao Pai, glória ao Filho nosso bem, e glória ao Espírito Santo, nos séculos sem fim. Amém. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E nesse momento nos despedimos, pedindo a bênção da Trindade Santa sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos conhecidos, nossos amigos, sobre todos aqueles que acreditam no Deus da vida, a exemplo de Santo Antônio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Santa e também de Santo Antônio, desça sobre nós, sobre as nossas famílias, nosso bem maior, sobre nossas comunidades, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais.